Meninas, meninos, olá! Vamos conversar um pouco sobre um problema que já foi de alta gravidade no passado mais ou menos recente, anos 1970, 80, 90, tendeu ao arrefecimento, na verdade, à eliminação como um problema político nos anos 2000, início dos anos 2010 e voltou agora. Trata-se da região da Irlanda do Norte, dos conflitos na Irlanda do Norte. Como eu disse, então, nos anos 1960, finalzinho dos anos 60, anos 70, 80, então havia tensões muito fortes entre o governo britânico de um lado, grupos paramilitares ligados aos protestantes deste mesmo lado e do outro lado, os católicos, inclusive organizados no seu partido político Sinn Féin e no grupo terrorista, no grupo armado IRA, o Exército Republicano Irlandês. Esses problemas tenderam ao desaparecimento a partir do Acordo da Sexta-feira Santa, o Acordo de Belfast, mas voltaram à carga novamente agora com o Brexit mais recentemente. Então vamos utilizar o nosso tempo de hoje para debater isto. Vamos debater agora o Acordo de Belfast, o Acordo da Sexta-feira Santa e como ele se comporta dentro do contexto atual do Brexit. Vejamos isso então a partir de agora. Para nós entendermos isso, primeiro muito importante, nós encontramos o país chamado Reino Unido, num acidente geográfico chamado Ilhas Britânicas. Então, aqui se encontra o acidente geográfico, um conjunto de ilhas, um arquipélago. Tem diversas ilhas nesse arquipélago. Uma ilha de maiores dimensões, chamada Grã-Bretanha, e esta segunda ilha em extensão territorial, chamada Irlanda. Neste arquipélago há dois países. Na maior parte da ilha da Irlanda, um país chamado Irlanda ou Eire. E no norte da ilha da Irlanda e em toda a ilha da Grã-Bretanha nós encontramos o país chamado Reino Unido. Atenção, o país não se chama Inglaterra. Veja a plaquinha que está na frente do representante do país aqui no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não é a plaquinha Inglaterra, é a plaquinha Reino Unido, que é o nome do país, tudo bem? O Reino Unido é formado por 4 unidades políticas. A Inglaterra é uma unidade política do Reino Unido. País de Gales, Escócia e aqui no norte da ilha da Irlanda, Ulster ou Irlanda do Norte, tanto faz, tá legal? Até o início do século XX, tudo isto era um único país, era o Reino Unido. Mas na década de 1910 e sob reconhecimento britânico na década de 1920, esta parte se tornou um país independente, por pressão dos católicos, os católicos majoritários na ilha da Irlanda, e em uma condição prática, política, institucional, material de exclusão frente às populações protestantes diante do governo de Londres. Se aproveitando do enfraquecimento do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial, as forças independentistas católicas irlandesas conseguiram a independência da maior parte, não da totalidade da ilha da Irlanda, formando um país republicano, a República da Irlanda. Havia demanda de toda a ilha da Irlanda se constituir no novo país e, por isto, a Irlanda, país recém-constituído na década de 1920, passou a ter uma previsão constitucional de anexação desta parte norte da ilha da Irlanda, que ficou de soberania do Reino Unido com minorias de populações de católicos que continuaram em uma condição de exclusão institucional, política, material, social, espacial ao longo de boa parte do século XX, de quase todo o século XX. Mas nos anos 1960, essa minoria de católicos não era quantitativamente desprezível. Tratava-se já de 35, 40% da população da Irlanda do Norte, organizados em um partido político, o Sinn Féin, mas em eleições majoritárias, 35, 40% da população não consegue eleger os seus representantes. A estrutura política da Irlanda do Norte era então historicamente vinculada aos protestantes, como eu disse, mantendo a condição de marginalização dos católicos na Irlanda do Norte. Como a via política estava vetada, então só há uma opção, que é a via da força, a via das armas, a via violenta. Nos anos 1960, 70 ganha força novamente, agora na Irlanda do Norte, o grupo que pressionava violentamente no final do século XIX para a independência da Irlanda, o IRA.
o Exército Republicano Irlandês. Então, além do Partido Político dos Católicos, o Sinn Féin passa a haver uma ação cada vez mais intensa do Exército Republicano Irlandês em atentados, em sequestros, em assassinatos, pressionando para a retirada da Irlanda do Norte do domínio britânico e a anexação da Irlanda do Norte ao país do restante da ilha da Irlanda, o Eire ou Irlanda. Mas as maiorias de protestantes da Irlanda do Norte não vão assistir a isto passivamente. Vão também se organizar em grupos paramilitares, além da formação do DUP, o Partido Unionista dos Protestantes, apoiado pelo governo de Londres. As tensões cresceram significativamente, a violência cresceu significativamente nos anos 1970 e 1980. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990 começaram as tratativas, as negociações entre as partes. O governo de Londres, os protestantes unionistas da Irlanda do Norte, na Irlanda do Norte os católicos e também o governo da Irlanda. Lembrem-se a previsão constitucional do governo da Irlanda de anexação dessa região norte da ilha. E este acordo entre estas partes constituídas acabou resultando em 1998 no Acordo da Sexta-feira Santa, ou Acordo de Belfast. Por este acordo vai ficar ratificada a ideia de livre trânsito de pessoas, mercadorias, bens, serviços, trabalhadores entre as duas partes da ilha da Irlanda, a Irlanda do Norte, de soberania britânica, e a Irlanda, o país independente desde a década de 1910. Veja que isso, na verdade, coloca em pratos limpos a ideia de União Europeia que estava dada nos anos 1990. Desde o início dos anos 1970, Reino Unido e Irlanda são membros da Comunidade Econômica Europeia e, eventualmente, União Europeia. Nos anos 1990, em União Europeia propriamente, a liberdade de trânsito de bens, serviços, pessoas, investimentos, trabalhadores entre os países signatários, inclusive entre o Reino Unido, Irlanda do Norte, e a Irlanda, países da União Europeia. Além disso, muito importante para a superação dos conflitos entre católicos e protestantes, é organizado um governo de coalizão. É uma estrutura parlamentarista, mas na qual o exercício do poder executivo, na verdade, é a formação do gabinete, o que a gente chamaria de ministérios. A formação do gabinete se faz com participação proporcional dos partidos mediante a sua a participação no último pleito, nas últimas eleições. Desta forma, os católicos, que ainda não são maioria da população, mas são uma minoria expressiva, conseguem participação na estrutura de poder, no poder executivo e, consequentemente, podem mobilizar as instituições de acordo também com as necessidades dos católicos, havendo uma democratização de acesso à estrutura de poder. Isto fez com que o conflito entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte tivesse, na prática, acabado, inclusive com o IRA fazendo uma simbólica entrega de armas e abdicando de meios violentos contra a Irlanda do Norte, contra o Reino Unido. O DUP e o Sinn Féin passaram a ser partidos competitivos. Eles têm ideologias distintas no que diz respeito à formação e utilização das instituições. O que acontece em qualquer democracia, né? De um lado, pequenos produtores rurais no Brasil, de outro lado, agronegócio. Vêm diferentemente política agrícola, crédito agrícola, e disputam isto através das instituições, através da pressão política, através das eleições. É isso que passa a acontecer na Irlanda do Norte entre agora grupos competitivos do ponto de vista político, mas isto apenas nos anos 2000 e nos anos 2010 até o Brexit. Com a vitória no plebiscito do Brexit, com a vitória da saída do Reino Unido da integração europeia, o que fazer com a Irlanda do Norte e na sua fronteira com a Irlanda? Isso aparece como um problema gravíssimo, porque a rigor nós temos o Reino Unido e um pedaço do Reino Unido que faz fronteira com o restante da União Europeia. A Irlanda continua membro da União Europeia. E então, vamos ter restrição de trânsito de pessoas entre a Irlanda do Norte,
e a Irlanda, vamos ter a restrição do trânsito de bens e serviços entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e mais ainda, né? Então nós vamos colocar por terra o Acordo de Belfast. Isso é bastante problemático e, portanto, para a solução deste problema foi viabilizado, ainda durante as tratativas de Brexit até 2019, o backstop. E o que pressupõe esse backstop? É um dispositivo bastante complexo para tentar contemplar todas as partes. O Reino Unido continua soberano sobre a Irlanda do Norte. O Reino Unido sai da União Europeia. Mas, ainda nas tratativas, antes da solução final de saída que foi implementada recentemente, foi estabelecido que haveria uma condição especial de trânsito de pessoas, bens e serviços entre a Irlanda do Norte e o restante da Irlanda. Então, o Reino Unido sai da integração europeia, mas pode continuar havendo trânsito de bens, serviços, pessoas entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido. Deixa eu fazer uma analogia tosca para nós tentarmos entender. Vamos imaginar que o Brasil saia do Mercosul, mas o Rio Grande do Sul quer ficar no Mercosul. O Rio Grande do Sul continua então sendo parte do Brasil, mas dentro do Mercosul. Então, bens, serviços, pessoas da Argentina, do Uruguai, podem circular livremente no Rio Grande do Sul, mas não no restante do território brasileiro, porque o Brasil teria saído do Mercosul, a ideia de Reino Unido saindo da integração europeia. Então, os produtos circulam no Rio Grande do Sul, os produtos circulam na Irlanda do Norte, mas se esses produtos oriundos dos outros países do bloco forem entrar no restante do país, tem alfândega, tem controle de trânsito, para que se respeite a ideia de o país, Reino Unido no caso, ter saído da integração europeia. Trata-se então de um desenho relativamente complexo de controle de bens e serviços em trânsito na região para contemplar o Acordo de Belfast e manter o arrefecimento das tensões entre católicos e protestantes. Isso deu certo e não deu tanto assim nos últimos meses. Houve alguns episódios de violência contra o backstop, que não foram patrocinados pelos católicos. Não há nenhuma reorganização do IRA até este momento. Esses atos de violência foram praticados pelas milícias protestantes contra o desenrolar do backstop, porque eles demandavam uma fronteira rígida entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, o que na prática não aconteceu. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É um assunto, de novo, bastante complexo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me pegar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.